nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, ele vai falar sobre três parábolas aqui em Lucas, capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Quero trazer aqui uma palavra baseada nessas três parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida, que Jesus ele fala para os que estavam em sua volta ouvindo a sua palavra. Jesus propôs esta parábola porque estavam ali os escribas e os fariseus murmurando, dizendo que Jesus sentava com pecadores para comer. E Jesus vai e propôs a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e depois a do filho pródigo. Eles não entendiam, os escribas e fariseus, que Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, que está registrado no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Então eles não entendiam isso, por isso que eles estavam murmurando, dizendo que Jesus comia com pecadores. Jesus propôs esta parábola dizendo que um certo homem tinha 100 ovelhas. Aqui ele está dizendo aqui, tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ele deixou as 99 no deserto e foi procurar a que tinha se perdido, até encontrá-la. E ele vai dizer aqui, no versículo 5, e achando-as põe sobre os seus ombros gostoso, ou com alegria. Então, chegando-se a casa, convoca os amigos e vizinhos e dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E depois ele diz no versículo 7, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que é que Jesus estava querendo dizer com esta parábola da ovelha perdida? Nós vemos que as 99 no deserto, ele está colocando os fariseus, os escribas, que se achavam justos, que se consideravam santos, mas e diziam que não necessitam de arrependimento. E aquela ovelha que Jesus fala que o homem foi buscá-la, a que se perdeu, essa ovelha, ela simboliza todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Nós somos estas ovelhas, ou esta ovelha que se perdeu. Jesus veio nos buscar. Nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou e nos trouxe de volta, como ele fala que aquele homem trouxe aquela ovelha que estava perdida, ele procurou e achou e trouxe sobre os seus ombros, e chegando na casa, ele convoca os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos, porque eu achei a minha ovelha perdida. E ele vai concluir dizendo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Então, esta parábola que Jesus contou, ela serviu para desmascarar os escribas e os fariseus,
porque estavam dizendo que Jesus se diz filho de Deus, estava comendo com os pecadores, porque eles não entendiam que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Depois, Jesus propôs a parábola da dracma perdida, que diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essas duas parábolas, ela coloca como duas responsabilidades. A da ovelha perdida, a responsabilidade é do nosso próprio Deus. Por quê? Porque o mundo, o homem, estava destinado à condenação. Mas havia uma promessa do Filho de Deus, do Messias, vir ao mundo para resgatar o homem, por mais vil pecador que ele seja. Vinha resgatar da lama do pecado, da escravidão do pecado, e vinha lavar suas feridas, curar a sua alma e fazer com que essa pessoa se renove novamente, nasça de novo, para ter direito de morar no céu. Então esta responsabilidade é do próprio Deus. Por isso que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho único para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a responsabilidade de Deus, ele cumpriu, enviando o seu Filho para salvar o pecador, por mais ruim que seja. Louvado seja Deus. E a parábola da dracma perdida aqui, que uma mulher tinha 10 moedas e uma perdeu dentro de casa. E ela acendeu a candeia e procurou com diligência, varreu a casa até encontrar aquela dracma que estava perdida. Porque aquela dracma tinha um valor imenso, ou seja, eram 10 dracmas, uma perdeu, mas as 10 sem uma, ficou desvalorizada. Ela precisava encontrar outra para completar as 10. Ela não ficou assim pensando, agora eu perdi uma, tenho 9. Eu não vou ligar para aquela que se perdeu. Não, ela foi procurar a dracma que perdeu. Então o que ela faz primeiro? Ela acende a candeia. O que eu entendo aqui, acender a candeia, é a luz. Acender uma lâmpada para olhar na escuridão, para encontrar a moeda. Ninguém não encontra nada no escuro se não acender a candeia. E quando eu olho aqui esta parábola da dracma perdida, aqui diz, fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Então a primeira responsabilidade, que é a parábola da ovelha perdida, é do próprio Deus. A segunda responsabilidade é da igreja. A igreja, ela tem que evangelizar. Ela tem que pregar o evangelho. Por que ela tem que pregar o evangelho? Para que possa ir em busca do pecador, do homem perdido. Por quê? Porque o homem, se ele não ouvir o evangelho, não tem como ele chegar ao arrependimento. Tem que ouvir o evangelho. É que Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 10. Olha o que é que Paulo fala aos Romanos, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, diz o apóstolo Paulo:
Vamos ver aqui. Romanos capítulo 10, ele vai dizer assim, versículo 5 em diante. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todos aqueles que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então é o que nós falamos. Então, assim como aquela mulher acendeu a candeia para procurar a dracma, assim é a igreja. A igreja tem que acender a lâmpada do evangelho para ir até ao homem perdido, a mulher perdida, para resgatar, trazer de volta para o aprisco do Senhor. Porque o evangelho, ele é a própria luz, diz lá o salmista. No Salmo 119, versículo 105, ele disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, as duas responsabilidades dessa parábola, dessas três parábolas, são três responsabilidades. A primeira, de Deus. A segunda, da igreja. E a terceira, da própria pessoa que já está dentro da igreja, mas por um motivo qualquer sai da igreja e volta a praticar as coisas erradas novamente. A parábola do filho pródigo nós conhecemos de que um pai tinha 2 filhos e o mais moço pediu a sua parte da herança. Você vai ver ali em Lucas capítulo 15. E o pai dividiu a herança e deu a parte para o moço mais novo que pediu. E diz a Bíblia que esse moço pegou sua parte e saiu para uma terra distante. Lá gastou tudo, até o ponto de padecer fome. Chegando ao ponto mais degradante, apacentar porcos. E uma coisa que é vergonhoso para um judeu é apacentar porcos. Então ele chegou num estado degradante, aonde ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Mas ele tinha tudo do bom e do melhor na casa do seu pai. Tinha o amor do pai, tinha o aconchego do pai, tinha o carinho do pai, tinha tudo. Mas ele preferiu ir para o mundo deixando o amor do pai. A responsabilidade caiu sobre ele. Por isso que você vai ver em Lucas capítulo 15 que nós lemos, a parábola do filho pródigo, que ele vai e toma uma decisão, a responsabilidade para si. Ele vai dizer, versículo de número 17, de Lucas capítulo 15, e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundâncias de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti,
já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então esse filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai, tinha tudo do bom e do melhor, tinha o amor do pai, tinha tudo, mas ele preferiu trocar pela uns prazeres momentâneos no mundo. Então essa responsabilidade é de quem sai da casa de Deus, é de quem se afasta, de quem se desvia. Essa responsabilidade é sua agora. Você tem que cair em si, porque a sua mente já foi iluminada pelo Evangelho. Você sabe agora que o seu lugar não é onde você está. O seu lugar é na casa do Pai. Então você que está assistindo este vídeo, você que está ouvindo esta palavra, você que estava na casa de Deus, adorava o nome do Senhor, servia ao Senhor, mas por algum motivo saiu. E agora você está aí vivendo de uma forma triste. Eu digo para você, a responsabilidade agora é sua. Tome uma decisão, faça como esse filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então o Senhor, a Bíblia diz que o pai estava esperando o filho. Diz que quando ele correu, lá no versículo de número 20, levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o pai avistou o filho vindo de longe, todo sujo, o pai corre ao seu encontro, abraça o seu filho e beija o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E o restante da história vai dizer que, chegando em casa, o pai manda matar um boi cevado, prepara uma festa, e ele vai dizer no versículo 23: e trazei o bezerro cevado e matai-o, então comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Então há uma alegria, há uma festa no céu, quando um pecador se arrepende e volta-se para Deus. Que esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo esta palavra, possa servir para te ajudar a se erguer novamente e a voltar a servir a Deus, a adorar o Senhor, a voltar para a casa de Deus. Que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, você possa se inscrever, viu? Compartilhe este vídeo, compartilhe, comente. Você vai ver que você vai ajudar muitas pessoas a se levantar, a se erguer, compartilhando esse vídeo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.